Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Iremos fazer neste vídeo o resumo da lição 2, que tem como título o livro de Ruth. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal e utilize o nosso material na evangelização. E o nosso quadro fica disponível para você aproveitar para fazer um resumo, ou melhor, uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical, se você é professor, com as devidas adaptações, se assim você desejar. O textuário diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, que nós não iremos ler. A palavra-chave é providência. Nós temos 3 objetivos específicos nesta lição. Primeiro, fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E terceiro, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Como mencionado aqui nos objetivos, nós temos aqui uma organização e umas características deste livro. Nós iremos complementar, assim, na lição 1, que nós vimos as características gerais de uma maneira bem breve, e aqui nós iremos complementar. O livro de Ruth se destaca pela sua literatura, beleza literária e sua mensagem. Deus, através desse livro, ele narra uma história muito bela de amizade, amor e redenção. Nós iremos aqui, para o nosso esquema, mostrar algumas características gerais deste livro. E Deus possa nos abençoar nesta lição deste domingo. Vamos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, a organização do livro. Número 1, na Bíblia Hebraica. Queridos, o livro de Ruth na Bíblia Hebraica está na terceira divisão desta Bíblia. O acróstico inicial, ou melhor, com as iniciais das letras das 3 primeiras divisões, ou melhor, das 3 divisões da Bíblia Hebraica, nosso idioma é Tanakh, né, transliterado das letras do alfabeto hebraico para o nosso português. É formado pelas iniciais TNK no nosso idioma. É um acróstico, como disse, formado das 3 divisões, ou as 3 primeiras letras da divisão da Bíblia Hebraica: Torá, Nebiim e Ketubim. Esta divisão foi citada pelo Senhor Jesus em sua época, dos rolos que existiam, que os judeus liam nas sinagogas. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, o Senhor Jesus disse: Foi estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Note, a última parte, Jesus cita apenas o livro que contém maiores, ou melhor, maior quantidade de profecias a seu respeito, a respeito do Cristo. Ele cita esta divisão. Assim, os livros, ou melhor, o livro de Ruth encontra-se na terceira divisão chamada Escritos, Lei de Moisés, Profetas e Escritos, Torá, Nebiim e Ketubim. O Ketubim são os escritos e está agrupado em 5 rolos chamado Megilot, e era utilizado para leitura na festa do Pentecoste ou na festa das colheitas. O número 2, na Bíblia cristã. O livro de Ruth, queridos, na Bíblia nossa, na cristã, está no Antigo Testamento. Diferentemente da Bíblia hebraica, são os mesmos livros que contém na Bíblia cristã do Antigo Testamento, porém organizado de maneira diferente. A Bíblia cristã está organizada em 4 partes no Antigo Testamento: lei, história, poesia e profecia. O livro de Ruth pertence aos volumes que são organizados nos livros históricos, que são em número de 12: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Note que Ruth é o terceiro livro desta organização dos livros históricos,
começando por Josué, Juízes, depois Ruth. Ruth é uma transição também entre o período dos juízes e o período da monarquia, ou o início do primeiro livro do profeta Samuel. Ele está organizado em 4 capítulos e 85 versículos. O número 3, autoria e data. Este livro, queridos, alguns entendem como sendo de autoria anônima. Não sabemos ao certo quem escreveu. Porém, alguns estudiosos, análises, ou melhor, analíticos do Antigo Testamento, deste livro, entendem que o profeta Samuel foi o autor deste livro, seguindo também a tradição talmúdica da tradição judaica. O judaísmo entende, através dessa tradição, que Samuel foi o seu autor, em virtude do estilo literário e um contexto muito semelhante ao primeiro livro de Samuel. A data provável deste livro se encontra no século X a.C. Nós iremos tratar aqui da data num período específico que é conhecido como período dos juízes. Assim, Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. O segundo ponto, o contexto histórico. Número 1, no tempo dos juízes. Queridos, o livro de Ruth, como nós pontuamos aqui, as principais características desse livro, ele encontra-se no século X, aproximadamente no período dos juízes, que vai entre os anos de 1375 a 1050 antes de Cristo, período aproximado. O período dos juízes foi marcado por um período de anarquia, apostasia e idolatria. Este período era caracterizado em alguns textos, ou melhor, são caracterizados com alguns textos citados no período ou no livro dos juízes, com frases específicas, como lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, que está citado aqui pelo nosso comentarista, que diz: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Não havia, por exemplo, uma obediência à lei de Moisés, mas uma anarquia generalizada. E o povo se apartava do Senhor e fazia o que parecia direito aos seus olhos, não era seguindo a lei de Moisés. Assim, foi um período marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade. O número 2, secularismo, hedonismo e idolatria. O período dos juízes, que vai desde a morte de Josué até o início da monarquia de Israel, foi marcado também por um período secularizado, onde o hedonismo e a idolatria é quem guiava o estilo de vida do povo, um estilo de vida cananeu, do povo morador daquela terra de início. Foi um período também de profunda tragédias morais e espirituais, onde Israel cedeu ao estilo de vida cananeu, seguindo a idolatria, em especial ao culto a Baal e a Astarote, que eram ídolos daquela terra. Baal era o deus da chuva, Astarote, deusa do sexo e da guerra. Aqui era um período de fertilidade, ou melhor, um culto à fertilidade, onde o povo cultuava esses dois ídolos, atribuindo a eles o produto ou a produção agrícola daquela terra, a produtividade. Baal e Astarote eram os principais ídolos que fizeram oposição ao Senhor, Deus de Israel, durante este período. O número 3, opressão, clamor e livramento. Sempre que o povo se desviava dos caminhos do Senhor, caía nas mãos dos seus inimigos. O povo ficava sob o domínio inimigo por longos períodos. Era justamente nestes períodos de opressão que o povo clamava a Deus. E o Senhor levantava juízes. Os juízes, queridos, eram libertadores, geralmente líderes militares, que julgavam a causa de Israel, livrando-o dos seus opressores. Era justamente aqui onde Deus levantava a liderança para livrar o povo, julgando a nação. E Deus sempre ouvia o clamor do povo, debaixo de opressão, e tinha misericórdia, livrando-os dos seus inimigos. Assim, os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, propósito e mensagem. O número 1, o cetro de Judá. Queridos, entre outros propósitos que poderíamos tirar,
Um deles é para mostrar a descendência de Davi. Davi, como um dos seus descendentes da tribo real, Judá, tinha o cetro. Judá era o quarto filho de Jacó, citado lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, onde recebeu a bênção da primogenitura. Os seus 3 irmãos mais velhos, Ruben, não recebeu a bênção, porque desonrou o leito do seu pai. Simeão e Levi, diz o texto que a sua espada era instrumento de sangue, ou seja, usaram de vingança contra Amor e seu filho, sua família, por terem desonrado Diná, a sua irmã. Perderam a bênção da primogenitura, caindo nas mãos de Judá. O cetro não se apartará de Judá, como diz lá em Gênesis 49, versículo 10. Aqui, o livro de Ruth mostra Davi como um dos seus descendentes, direto da tribo real. Em Ruth, capítulo 4, versículos 18 ao 22, versículo 22 especificamente, diz que Boaz, depois que casou com Ruth, teve a Obed. Obed foi pai de Jessé e Jessé pai de Davi. Em outras palavras, Davi era descendente de Boaz. Boaz era seu bisavô, Obed seu avô e Jessé o seu pai. As promessas então feitas a Abraão caíram nas mãos de Judá, como uma bênção da primogenitura, onde dele viria a promessa feita a Abraão do Messias, Jesus, o nosso Senhor. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O número 2, amor e redenção. O livro de Ruth também traz uma mensagem do grande amor de Deus e sua redenção pela humanidade. Aqui é simbolizado pelas figuras de Boaz e Ruth, que são representantes da redenção dos judeus e gentios. Boaz era judeu, Ruth era uma gentia que foi inserida na família real, na família de Judá, através do casamento com Boaz. Aqui, o livro de Ruth mostra que esta moabita, uma gentia, fez parte da ancestralidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boaz, um representante dos judeus, e Ruth, uma representante das gentias, onde Deus, através do seu amor e sua redenção pela humanidade, aqui traz uma mensagem específica para judeus e gentios como amor e redenção por todos nós. Boaz também é tipificado por alguns historiadores, alguns intérpretes deste livro, como um tipo de Cristo. As suas características no Antigo Testamento apontam como um tipo de Cristo, nosso Senhor, que através de sua entrega, sua morte na cruz do Calvário, redimiu toda a humanidade. Em Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 16, o versículo 11 faz citação a respeito dos gentios. O 12, da comunidade de Israel, gentios e judeus. A partir do 13, mostra o contexto de que Jesus uniu estes dois povos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez as inimizades. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz. Note, queridos, os dois aqui que o texto de São Paulo aos Efésios fala, é justamente do versículo 11 e o 12, gentios e judeus. Dos dois, Cristo, na sua morte, desfez a inimizade e criou a igreja, o novo povo, que no Novo Testamento está ligado ou comprometido com Cristo através de uma nova aliança. Judeus e gentios formaram a igreja, e Boaz é um tipo de Cristo. O número 3, fidelidade e altruísmo. Dentre outras mensagens também, aqui no livro de Ruth, abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel. A parte da fidelidade é citada no Antigo Testamento como um princípio da fé, seguido por aqueles que criam em Deus e obedeciam através de sua palavra. Abacuque capítulo 2, versículo 4, é citado este princípio, que o justo viverá da fé. No texto da tradução literal, vai dizer, o justo pela sua fé viverá. A fé no Deus que Abacuque pregava.
Amor e fidelidade aqui, ou melhor, fidelidade e altruísmo aqui está caracterizado no remanescente fiel, que num período de trevas, de apostasia, existia uma família que Deus a usou para trazer o Cristo, o Messias, para a humanidade. O amor não é assim egoísta, é altruísta. É uma entrega sem reservas e sem esperar nada em troca. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo São Paulo mostra que uma das características do amor é não buscar os seus interesses. Desta forma, o cetro de Judá, o amor e redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam no livro de Ruth. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós aprendemos no livro de Ruth que mesmo a despeito da incredulidade e apostasia de um povo, Deus sempre cumpre com o seu propósito sem violar o livre-arbítrio do homem. Aqui nós vemos através desta mensagem que Deus ele é Senhor da história e ele cumpre os seus desígnios. Ficamos por aqui e que Deus o abençoe em nome de Jesus.